Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 181, todos com voz de radialista aqui gravando de manhã no sábado, mas vamos lá, vamos que tem podcast Patriotas hoje pra vocês. Estou aqui como sempre, não como sempre, mas como a maior parte das vezes com Arthur Quinn. E aí, Felipe, olá, ouvinte Patriotas. Realmente, essa voz de sono, fui dormir bem tarde, mas acordei pra gravar o podcast e acordei pra fazer o que eu amo. Uma coisa é você acordar pra ir pra aula, e outra você acordar para gravar o podcast com a presença desses meus ilustres companheiros. Temos aqui também Rodolfo Bueno. Fala, Rodolfo. Olá, Felipe. Olá, Arthur. Realmente de manhã não é muito usual gravar, né? Mas pra falar do Patriots, qualquer horário é bom. A gente falou, a gente prefere fazer isso, fazer um esforcinho aqui, do que esperar, passar os dias, muitos dias, não fica legal, o assunto esfria, todas as coisas que aconteceram esfriam. Então, assim, do mesmo jeito que a gente não gosta de gravar no mesmo dia, porque a gente ainda quer pegar informação, a gente não gosta de passar muito também. A gente é chato pra caramba, a verdade é essa. A gente tem o dia certinho de gravar. Eu sou chato, vamos falar a verdade, sou eu que fico escolhendo os dias de gravar. Mas eu gosto de... Os Patriots, claro que a gente é chato. É lógico. Mas então achamos aqui o sábado de manhã, conseguimos parar e temos números bem legais, principalmente no ataque, pra gente conversar desse ataque, pra gente conversar dessa OL. Será que essa OL é o principal problema desse time? Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo e também com números que mostram bastante como que está a situação dos Patriots nesse momento, beleza? Antes da gente entrar pro programa, Arthur, temos que falar de Fantasy. A gente ainda não falou de Fantasy esse ano, as 3 ligas estão rolando, quem ganhar vai ganhar troféu, vai ganhar vaga pro ano que vem, tem um monte de coisa nas nossas ligas de Fantasy aí rolando. Como é que estão aí? Como é que estão os líderes? Não falou um pouco de Fantasy nas últimas semanas, até porque a gente estava gravando muitas vezes no domingo, o que impedia a gente falar por conta da semana não ter terminado ainda. Só que hoje a gente vai trazer aqui como estão as classificações das 3 ligas. E na Patriota Red, a gente tem o Linhares Patriotas liderando, ele ainda está invicto nessa season. Na Blue a gente tem o Limeira Patriots e na White o Salva no Pointers. Eu não estou muito bem nas pernas, principalmente na Liga White, que eu não consegui uma vitória ainda, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, porque na Liga Red eu tava com um problema de running backs para essa semana. Eu peguei na Free Agency Brandon Bolden e ele fez 12 pontos, então eu tô muito feliz, eu já ganhei meu ano. O Bolden tá salvando não só os Patriots, mas um monte de gente em Fantasy aí. O Rodolfo tava falando pra gente, Rodolfo, da defesa dos Patriots, né, que tá fazendo ponto pra caramba no Fantasy, né, meu? Então, teve uma liga que eu acho que o meu primeiro pick foi o Tyreek Hill, daí o cara me machuca no primeiro snap, né? Mas aí pra compensar, a defesa do Patriots tá ganhando em média 21 pontos nessa liga que eu tô jogando. Já compensou bastante. Ontem eu comecei na quinta-feira, na real, comecei a olhar quanto eu tinha tirado e eu tava com quase 30 pontos lá, somando o Sonny Michel e a defesa do Patriots, né? Mas a maioria era da defesa do Patriots. Então, quem tá com defesa dos Patriots tá feliz da vida, e os caras também, Bugman ali, estão destruindo. A gente já vai falar disso, vai ser o nosso primeiro assunto já no podcast Patriotas de hoje. Gente, mais um jogão dessa defesa que vem mostrando semana após semana que dá pra acreditar nela sim. Defesa é um negócio que eu acho assim, igual muita gente fala, mas não jogou com um time muito forte e tal, mas pô, o que os caras estão mostrando em todos os setores ali, em todas as unidades, é bem sólido o que a gente vem vendo. Lógico que a hora que pegar times mais fortes provavelmente não vai conseguir ser tão dominante assim, mas dá pra acreditar nela, dá pra confiar nela esse ano, porque as coisas estão bem acertadinhas ali. Uma coisa que eu achei interessante, Rodolfo, é que assim, esse jogo
foi só um sec. A gente tava vindo com 7 secs, 5 secs, tava uma sequência absurda de secs e esse só teve um. Mas a pressão não deixou de existir e ela se transformou de uma outra forma, né? Porque a pressão muitas vezes pode acabar virando um sec, mas ela pode acabar virando outra coisa que é um inferno pro quarterback. E foi meio que o que a gente viu acontecer, né? A pressão existiu e o Daniel Jones conseguiu não tomar tantos secs, mas não conseguiu jogar do mesmo jeito, né? Sim, é verdade. Eu acredito que a secundária dos Patriots ajude bastante o front seven. Como os jogadores os recebedores dos Giants, no caso da última partida, não conseguem se desvencilhar da marcação, muitas vezes a pressão acaba chegando nele, né? Tanto que você via por várias oportunidades ele fazendo o scramble para a direita, mesmo assim sempre tinha o Jamie Collins por aí para impedir que ele fizesse um passe curto, e como você falou, né, com a pressão chegando ele acaba cometendo erros, tanto que uma das interceptações dele, o Van Noy acaba desviando o braço, acertando o braço dele e o passe sai completamente errado e nos braços do Ron Harmon. Não, aliás, quando ele saía pro lado, também quem foi muito pra cima dele foi o Van Noy. E como tá rápido o Van Noy, Arthur? Eu não lembro dele tá rápido desse jeito, cara. Dava tipo meio segundo, o Van Noy tava lá pra cima dele, forçando ele a lançar, cara. Ele tá vivendo a sua melhor fase com a camisa dos Patriots. E a gente falava nas temporadas anteriores que o Van Noy assim, era um bom linebacker 2, mas pra ser linebacker principal não dava tanto certo. Só que agora eu já tô começando a mudar esse pensamento, porque pela bola, pelo futebol que ele tá jogando, é uma coisa absurda assim, ele tem espaço como linebacker 1, não só nos Patriots, mas como em outras equipes da NFL, e vale ressaltar que ele tá jogando também ano de contrato. Então, linebacker é uma posição, principalmente outside linebacker, que consegue pagar bem na liga, então a gente tem que ficar também de olho nesse lado de Van Noy, porque ele tá em ano de contrato. E a gente comentando aqui da pressão do nosso pass rush, que foi muito bem na partida contra os Giants. E acho até interessante de mencionar, porque na off-season a gente comentava, o Michael Bennett vai chegar para ser o substituto de Trey Flowers. Só que isso não tá acontecendo assim. Primeiro que a gente não tá sentindo falta do Flowers, e também o Bennett não tá jogando tanto. O que motivou a pergunta lá no Twitter do nosso seguidor Maitan, que disse: é a impressão minha que o Bennett está tendo menor aparição em snaps, ou ele não está na mesma sincronia do restante da última defesa? O que é que você pensa sobre isso, Felipe? Que ele tem o menos snaps, com certeza ele tem. Isso tá óbvio. Os números mostram que ele participa bem menos. Eu gosto dessa situação, porque principalmente pela idade, e não só pela idade, mas eu acho que no geral, principalmente jogadores de linha, seja na defesa quanto no ataque, eu acho que poder rotacionar é bom, porque deixa o cara menos cansado na hora que ele volta. Por exemplo, eu vejo o caso do Winovich. Eu acho que uma das coisas que o Winovich está dando certo é exatamente ele não ter que estar lá todos os snaps, ter a pressão e ter o cansaço de participar em todos os snaps. Ele sabe que ele entra numa terceira, que ele sabe que provavelmente os caras vão passar, então ele tá descansado, as coisas funcionam mais. Então eu gosto disso que eles estão fazendo. Mas o caso do Bennett tá começando a ficar pouco snaps mesmo pelo jogador que ele é. Acho que os caras não estão sentindo tanta necessidade de pôr o Bennett. E aí eu até li aqui, já dando um disclaimer, não é informação oficial, é só rumores, e não é nem rumores, é uma ideia de que tá rolando, é que talvez os Patriots vejam que não vale a pena manter ele, pelo tanto que ele tá trabalhando, porque, Rodolfo, ele tem um cap alto, não lembro o número exatamente agora, mas não é um cap baixinho, que talvez compense, se livrar do Bennett pra ter espaço de trazer um jogador pra uma outra posição, já que ele não tá fazendo tanta diferença assim, né? Como você salientou, alguns rumores surgiram, né, de insiders, e também, como você disse, ele recebe cerca de 8 milhões, se eu não me engano, nesse ano. E é um valor muito elevado, né? Ainda mais para um jogador que vem jogando com snaps bem limitados. E, bom, acho que se for verdade seria uma boa, principalmente para repor alguma peça que esteja necessitando no ataque e não vem funcionando tão bem, né? Eu acho que apesar de ele ser um ótimo jogador, como você frisou, a defesa está indo muito bem mesmo com a participação limitada dele. Então, caso ele fosse trocado, além de abrir um bom cap, a gente poderia receber um jogador que auxiliaria nas partes mais carentes do time. Uma coisa só que me preocupa nisso, Arthur, é que, assim, a gente tá vendo esse time, pra variar, como é a NFL, tomar um monte de lesão,
Só que, assim, a grande parte das lesões estão acontecendo no ataque. A defesa, além de tudo, tá com essa sorte de não ter muita gente machucando. Aliás, tem alguém importante aí? Na minha cabeça não me vê ninguém importante que machucou na defesa até agora, né? Acho que não. Acho que foi quase tudo ataque. O Hightower chegou a perder um jogo, mas só que não foi nada grave. Isso, então assim, é o Hightower que... Putz, e o Hightower é o Hightower, né? Ele sempre vai estar um pouco machucado, não vai ter como. Então assim, tá com essa sorte. O meu medo só é de repente isso começar a acontecer e da gente ter mandado o Bennett embora e depois ver que realmente precisaria dessa rotação maior. Porque a rotação hoje tá sendo mais porque tem muita gente boa, mas eu acho que a questão da lesão pode ser um problema. Se ela chegar, espero que não bata na madeira. Mas vamos ver, é a única coisa que me preocupa. Mas do resto, de falar assim, tirar o Bennett ferrou, não acho também não. Acho que as coisas estão bem encaminhadas ali. Ainda sobre essa defesa e principalmente sobre o front seven, eu acho que é homem a sua foto e é Cabuzi. Mandou pra gente: como vocês avaliam a performance do Danny Shelton e como ele tem evoluído? Ele mandou pra gente lá pelo Instagram. Arthur, eu venho gostando muito do Shelton. O Shelton era aquele cara gigante que basicamente só funcionava pra corrida e tá funcionando um pouquinho melhor contra o passe. Não é o melhor pass rusher do mundo, mas tá evoluindo principalmente nisso. Aliás, não só ele, o Guy também, né? Jogadores que a gente tinha como protetores de corrida estão começando a trabalhar mais no pass rush, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Naquela categoria do nosso Patriotas Awards, do jogador que mais evoluiu, que mais surpreendeu na temporada, para mim o Danny Shelton é um sério candidato a conquistar esse prêmio, porque ele vem fazendo um belíssimo ano. O próprio Bill Belichick já comentou diversas vezes em entrevistas o porquê Danny Shelton evoluiu tanto. Ele disse que ano passado o Shelton não conseguia ainda fazer tantas coisas, ainda não encaixava em diversos esquemas, e com uma segunda off-season completa com o uniforme dos Patriots, conseguindo treinar mais, conhecer mais seus coaches, conhecer mais seus jogadores e o próprio sistema, o próprio playbook de New England, isso fez o Danny evoluir demais mesmo, e vem sendo um ótimo defensive tackle. Aquela dupla que ele faz com o Larry Guy realmente é muito forte. Ainda também tem o Adam Butler, que aí já é um jogador mais voltado para aquele pass rush no interior da linha, que é outro que vem na temporada da sua carreira. Bom, ainda na defesa, a secundária, o Gilmore com mais um baita de um jogo. Aliás, essa questão do como a gente começou a falar da defesa, Rodolfo, essa questão da pressão, o Daniel Jones teve 54,5% dos snaps sobre pressão nesse jogo. É a melhor marca da defesa. A gente falou que não teve sec, que foi um só, mas foram 7 hits. Hits eu acho que o hit deveria meio que considerar como meio sec, porque é muita mancada você chegar. Você quer dizer que você passou pelo L e chegou, você só não derrubou, né? Então, o hit é quase um sec. Então, poderia chegar nesses números absurdos que eles estavam fazendo, mas a melhor marca é impressão, 54,5 snaps. A gente falou disso, de que se transforma numa outra coisa. O Gilmore, além de ter jogado muito bem, também teve uma oportunidade ótima naquela interceptação dele, que o Daniel Jones, muito pela essa pressão, caiu numa cobertura cover two simples, que mostraram pra ele, e depois no final tava todo mundo em cover, e ele achou que tava no homem a homem, soltou a bola e tinha o Gilmore sozinho lá. Cara, eu não posso deixar de falar isso, porque a gente teve que falar isso muitas vezes no ano passado. Como é que alguém ainda teve coragem no ano passado de falar que o Gilmore era um lixo, cara? Cara, uma coisa que é uma verdade absoluta é que a torcida do Patriots reclama de tudo, né, cara? Não tem como. Até naquele jogo contra o Chargers nos playoffs, eu acho que muita gente queria matar ele, né? Que ele errou a marcação em cima do Allen, acabamos levando o TD de empate ainda no começo da partida. Mas eu acredito que ele é o melhor corner no jogo hoje em dia e não tem nem o que discutir, né? A partida dele foi simplesmente espetacular. Não só dele, como da secundária toda, né? Eu acredito que de todos os passes recebidos, só 1 ou 2 a marcação não estava literalmente em cima. Tanto que no TD do Golden Tate, o passe é desviado pelo Jonathan Jones. Também tem um outro passe que o Jason McCarthy desvia e a bola ainda rebate e volta para a mão do, acho que era o Tate também. Então a secundária do Patriots é sem palavras, a melhor da liga sem comparação alguma.
É isso que eu queria puxar aqui, Arthur. Eu quero a sua opinião dessa jogada do touchdown com o Jonathan Jones, porque óbvio que teve um monte de gente que veio xingar ele, falar que onde já se viu, ele tá marcando o Tate e tal. A gente soltou um texto esses dias da secundária, no primeiro mês, que ele tem a melhor conversão de snaps para o que ele vem fazendo, a performance dele. Eu achei que não tinha, ele, como o Rodolfo lembrou, ele chega a relar na bola. Também não tem muito mais o que... É o que eu sempre falo, tem o outro lado, tem o jogador bom do outro lado, tem os caras tentando fazer do outro lado. O Daniel Jones fez um bom passe. Eu achei que não tinha muito o que fazer, cara. Foi azar ali. Eu concordo com você. E o próprio Bill Belichick em entrevista disse: o Jonathan Jones fez tudo possível, fez tudo as técnicas certas, atuou da melhor forma ali na jogada, só que o passe acabou sendo completo e o Golden Tate correu para o touchdown. E a gente tem que lembrar que do outro lado também tem jogadores talentosos. O próprio Golden Tate era o melhor wide receiver do New York Giants no jogo, já que o Sterling Shepard estava fora. E assim, Golden Tate também é um cara muito experiente, veterano. Isso não tira o mérito do Jonathan Jones, que vem tendo um ano belíssimo. Ali na lista dos PFFs de cornerbacks, ele vigora no top 10. Está tendo realmente um ano de muita evolução. E a gente não tem que tirar esse mérito do time adversário. E sobre a secundária, para a gente finalizar o assunto defesa, eu também fico um pouco cabreiro só com a questão da lesão relacionada a Patrick Chung, que é um jogador assim que a gente não tem um substituto imediato diferente assim na posição de cornerback. Se o Jason McCurry se lesiona, a gente tem lá o Jonathan Jones, a gente tem o DC Jackson e até o Jojo Williams. Mas assim, se o Chung continuar com esses problemas físicos, que ele já perdeu a partida contra os Redskins devido a uma contusão no calcanhar, e agora saiu no meio do jogo contra os Giants já com um problema no peito, aí a situação pode se complicar um pouco mais. Mas também naquela partida contra os Redskins, vale ressaltar que ele jogou e a gente não sentiu tanta falta assim, como vocês falaram no podcast passado. Uma outra coisa só que eu queria falar é que eu vi muita gente mandando no Twitter, quando aconteceu o touchdown do Golden Tate, o pessoal falando: mas se o Tate é o melhor receiver em campo, por que não tá o Gilmore marcando ele, que é o melhor cornerback em campo? Tem essa questão de estilo também. Não quer dizer que o cara seja o melhor corner, que ele vai conseguir marcar todo mundo. Às vezes ele é o melhor corner no momento porque ele está sendo colocado em posições certas, em objetivos certos, em situações certas. Com certeza, os caras. Você acha que se você conseguiu pensar do por que não pôr o Gilmore no cara, os caras não pensaram? É óbvio que eles pensaram. Só que eles chegam num acordo ali de estilo, de puta, eu mais desse jeito, o cara é mais apto pra rota assim. Então chegaram numa conclusão, num entendimento que o Jonathan Jones era melhor pra essa situação. Até porque muitas vezes ele sai pra dentro, meio que como um slot, que é basicamente o que o Jonathan Jones tá fazendo. Pensa você aí, se coloca dentro do campo como corner na ponta, como o Gilmore faz, que basicamente você tem mais o jogo pra dentro ou pro fundo pra marcar. E no slot, eu pelo menos acho mais complicado, porque ele tem muito mais opções de lugar pra ir. Então assim, às vezes o Gilmore não se sente bem jogando no slot, como o nickel ali. Então por isso resolveram que não era ele que tinha que ser o Jonathan Jones. Tem muito detalhe desse de por que não colocar. Não é simplesmente pega um, põe contra um, pega o outro, põe contra o outro. Eles olham 1 milhão de outras coisas pros dois lados para tentar encaixar nesses matchups. O RC5 Alves lá no Instagram mandou pra gente: a lesão do Gordon é séria? Como é que tá a situação aí dessas lesões? Você até fez um texto depois do jogo já do tanto de lesão que teve. O que a gente tem de opção aí? Já tem gente que a gente já perdeu, né? Já tem gente que a gente já perdeu na partida contra os Giants. Realmente, Thursday Night Football é complicado para os jogadores devido ao baixo tempo de recuperação da partida anterior. A gente teve 6 atletas saindo de campo no decorrer da partida. Desses 6, apenas o DC Jackson voltou no decorrer do jogo. E nas lesões a gente teve pouca atualização. Desses 5, só 2 a gente recebeu atualização, que foi inclusive do Josh Gordon. Falaram que os Patriots se livraram de algo pior com o Gordon, de algo mais grave, segundo informações do Ian Rapoport, e a lesão do Josh Gordon não é considerada séria, não é considerada grave, mas vale ressaltar que ele já vinha com problemas físicos e treinando limitado nas semanas anteriores. Outro jogador, agora que sim, o problema é sério e ele está fora da temporada, é o fullback
Jacob Johnson, nosso fullback alemão, que chegou para substituir James Devlin, que também está lesionado, acabou se contundindo no ombro no Thursday Night Football e não joga mais no restante do ano. É realmente assim, uma situação preocupante, principalmente no que tange ao jogo corrido dos Patriots, já que não estava conseguindo engrenar e que sem fullback realmente vai prejudicar bastante. E é complicado, porque assim, 6 semanas a gente perdeu 2 fullbacks. Acho que só o Patriots consegue umas coisas que ninguém consegue mesmo. Tem time que nem fullback tem e os Patriots perdem 2 em 6 semanas. E uma pena pro Jacob lá, porque ele tava indo bem, cara. Tava conseguindo achar o seu espaço, tava conseguindo ter boas leituras nos bloqueios. Vamos ver agora, só tem 2 pra trazer da IR. Óbvio que o Johnson não vai ser, porque se precisar eles trazem o Devlin. Mas tem a questão do Devlin, que é uma lesão de pescoço que não é simples de recuperar, então nem dá pra garantir que o Devlin vai estar bom pra voltar. Se resolverem trazer ele, por exemplo, traz 2 só. A maior chance agora, pelo que a gente vê, é a Isaiah Wynn e o N'Keal Harry. Mas agora, porque pode ser que semana que vem aconteça alguma coisa e outra posição pode ser interessante, pode ser mais importante. Então vamos ver como é que tá essa questão. E ainda bem que a gente tem agora 11 dias do último jogo até o próximo. Os Patriots jogam só no outro Monday Night. Então vai dar pra dar uma recuperada em todo mundo, porque o negócio estava complicado. Lá no Twitter, nosso querido amigo Everton Ferreira mandou uma pergunta pra nós, que é a seguinte: o Mike Nugent é kicker ideal para substituir Gostkowski? Então, o Nugent, pela segunda partida consecutiva, errou chute. Dessa vez foi o field goal de 37 jardas. Mas só que a gente tem que também considerar a questão do vento, que estava muito forte em Foxborough. O que é que você acha, Felipe? Ele é o nome certo para substituir nosso eterno camisa 3? Cara, eu acho que é muito do que a gente já falava antes. Quando todo mundo perguntava por que não tira, por que não corta o Gostkowski, é porque não tinha muita outra pessoa para pôr no lugar. E agora tá todo mundo vendo mesmo. Assim, tá um problema de kicker na liga inteira, tá todo mundo errando chute. Só que nesse jogo eu acho que a gente tem que, como você lembrou aí do vento, a gente tem que dar um desconto aí pro Nugent, porque pelo que falaram, tava muito vento mesmo, ao ponto de sim atrapalhar os chutes. Tanto que os Patriots foram para várias quartas tentativas, muito por causa disso, de verem que, se pôr vai dar merda, porque ou vai chutar contra o vento, ou a bola vai levar, o vento vai levar a bola pra lateral e não vai dar certo, então vamos tentar. Eu gosto disso? Não gosto. Do mesmo jeito que você não gosta, eu não gosto. Mas é pior do que pôr o cara lá pra chutar, e principalmente o cara tá chegando agora no time, quanto mais erros ele tiver, vai ser pior. Eu ainda acho que depois de 2 jogos, não tem, tem que ser ele lá ainda. Se ficar trocando é besteira, eu acho. Acho que não tem que ficar essa história de errou, troca. Deixa o cara lá. E uma outra coisa importantíssima que tem que ser falado é que o senhor Jake Bailey, de novo, no chute que o Nugent errou, o Bailey colocou o nó da bola virado pro pé dele. É a segunda vez que ele faz isso esse ano já. Eu sei que não é simples, é um meio segundo pro cara receber a bola, achar o nó e arrumar. Então às vezes ele pode não dar tempo e girar pro lado errado. Mas ele tem que fazer isso, não adianta. Isso atrapalha muito, parece que é um puta de um negócio idiota. Mas pega aí, chute que o pé pegou no nó, dá merda, sai errado. E isso foi o que aconteceu. Além do vento, teve isso no erro do chute do Nugent. Então, pra mim, é ele ainda. Não acho que a gente tem que trazer outra pessoa. Diferente da opinião do Arthur Jardim, que vem aqui perguntar pra gente se o Cairo Santos seria um bom kicker pros Patriots. O que você acha disso, Rodolfo? O pessoal tem um amor pelo Cairo, na verdade, né? Bom, por ele ser brasileiro, acho que todo mundo gosta e torce por ele, né? Mas a verdade é que o Gostkowski é insubstituível. Apesar de a torcida do Patriots, pelo menos aqui no Brasil, encher o saco reclamando dele todo o santo jogo, ele sempre foi um kicker extremamente consistente, né? O Cairo, pra você ter uma ideia, ele nessa temporada pelo Titans, ele completou 44,4% dos chutes. O que você acha que eles diriam do Nugent se ele completasse 44,4% dos chutes? Vou voltar na mesma história ali do que eu falei do Gilmore lá e do Jonathan Jones. Você acha que os caras já não pensaram? Você acha que os caras já não olharam? Só que assim, o cara não consegue ficar num time da NFL.
Não é porque ele vai chegar, vai pisar em Foxborough e o pé dele vai virar de ouro e ele vai começar a acertar. Ele tá com problema, desculpa. Eu gosto dele também, eu torço por ele também. Não é porque quando a gente fala não, é porque a gente não é brasileiro, que a gente não é patriota. A gente é patriota, cara, olha pro nosso nome. Não tem ninguém mais patriota do que a gente. Mas, cara, ele não tá bem, ele não tá acertando, ele não tem consistência nenhuma. Então, por que trazer só porque o cara é brasileiro? Não, desculpa, não. Pra mim, de novo, continua no gente ali e dá um tapa na mão, pega uma varinha e fica dando na mão do Bailey toda vez que ele for fazer o holder, pra ele não esquecer que o nó tem que ir pra frente. Pra gente entrar no ataque, o Marcos Lopes mandou pra gente aqui se a gente acredita que a gente precisa de novas peças no ataque ou se quem tá no elenco vai dar conta do recado. Aliás, não vai dar nem para citar o nome de todo mundo que quis pergunta de ataque, porque tem um monte de gente, é a maioria, lógico, e também na OL, a hora que a gente for falar, a gente vai falar alguns nomes aqui, mas um monte de gente mandou também. Obrigado para todo mundo que mandou, tá? Como eu falo sempre, vem muita pergunta no Twitter, muita pergunta no Instagram e não dá para encaixar todo mundo. Minha questão do ataque, Marcos e todo mundo. Eu acho que, primeira de tudo, eu acho que o jogo de quinta-feira não pode ser levado como base pra nada, porque como a gente falou muito semana passada e já falou aqui, é um jogo diferente. Eu vi o Sidney falando que pra mim é uma coisa certa. O jogo de quinta-feira nivela todos os times por causa desse negócio de lesão, por causa desse negócio de não ter tempo. Vi um monte de gente falando da questão das jogadas, das chamadas que o McDaniels fez, que parecia que não tinha muita opção. Provavelmente não tinha mesmo, porque não, por causa dessa questão de tempo, deles não poderem abrir muito o playbook nessas situações. E também a questão das lesões, já vou por aqui, isso tudo antes da gente começar a falar, que faz diferença sim. Inclusive o Brady falou que foi, acho que a primeira vez na história dele na NFL que ele não tinha mais de um package para trabalhar, ou seja, ele só tinha uma formação ali, um tipo de ataque para trabalhar, porque não tinha jogador para fazer outra. Eles perderam o Lacoste, então não tinha como entrar com 2 tight ends. Eles perderam o Jacob Johnson, então não tinha como entrar com 21 ali, que é running back e fullback. Eles não tinham o Burkhead, então até para entrar com 2 running backs não era muito do jeito que eles gostam. Daí foram perdendo o receiver. Teve um momento ali que tinha Odzelski, Myers e Edelman, e o Edelman baleado. Então assim, isso tudo entra nessa questão do jogo da quinta-feira, que pra mim não pode ser levado como base, como guia pra gente definir esse ataque. Porém, sim, esse ataque vem mal. Não é só o jogo da quinta-feira. O jogo dos Bills não conseguiram fazer nada, o jogo dos Redskins no primeiro tempo não conseguiram fazer nada, e nesse jogo. A questão, Arthur, é que muita gente está querendo achar um problema para esse ataque, sendo que provavelmente esse ataque tem vários problemas, pequenos talvez, mas que estão se juntando e gerando a coisa inteira, né? Sem sombra de dúvidas. Nunca na NFL é somente um fator que gera tanta desestabilização em um sistema. Como você disse, no ataque são vários probleminhas. Problema do jogo corrido, problema da linha ofensiva, tanto para bloquear para a corrida quanto para proteger para o passe. Problema agora das lesões, wide receivers. Então, assim, é um conjunto de fatores que acaba deixando o ataque do jeito que está. E respondendo a pergunta lá que você mencionou no Twitter, é óbvio que o pessoal sempre fica especulando. Tem que trazer fulano de tal. Agora eu acho que o nome da vez é Stefon Diggs, porque está insatisfeito nos Vikings. E como assim, um wide receiver de nome de calibre, sempre eles estão relacionados com os Patriots. Mas, pessoal, bora ser assim mais realista. Qual foi a última vez que os Patriots, no decorrer da temporada, fizeram uma troca, entre aspas, bombásticas, para receber algum jogador? Porque troca para enviar a gente fez, que foi com o Jamie Collins na temporada de 2016. Mas para receber um jogador de calibre, eu sinceramente não lembro. A que mais surtiu efeito foi a de Kyle Van Noy, em 2016 também. Só que o Van Noy não era um jogador nem perto do que era hoje. Acho que os Patriots mandaram a escolha de 5ª rodada por ele, algo do tipo. Então, assim, foi uma coisa com menos bombástica. Então, bora ter um pouco de pés no chão.
primeiro os Patriots têm que trabalhar com o que tem no time, e a NFL é uma montanha-russa, porque se a gente fosse falar na semana 2 que o corpo de wide receivers dos Patriots precisava de melhora, precisava de contratação, a gente era maluco, porque tinha Antonio Brown, Josh Gordon jogando muito bem, Edelman, PPP, papapá. Agora que a gente viu que os jogadores se lesionaram e não estão no seu auge físico, a gente começa a trazer esse problema à tona. Mas eu ainda gostaria de esperar mais um pouquinho. O N'Keal Harry pode voltar a jogar a partir da semana 9, torcer pro Josh Gordon e o Dorsett também se recuperarem, que aí a gente vai conseguir ter uma base do que é realmente esse elenco ofensivo pro decorrer da temporada. E Rodolfo, eu não acho nem só a questão, como o Arthur falou aí, de trazer ou não, de nunca ter trazido alguém bombástico. Isso eu acho que pode ser que os caras resolvam trazer. Mas pra mim a questão do ataque esses caras precisam jogar. Pra mim a melhor coisa que tá acontecendo, de verdade, o ano passado, eu já vou entrar na questão do ano passado aqui, porque eu fiz uns levantamentos de números, mas eu vou dar um exemplo raso primeiro. O ano passado a gente tinha uma defesa ok, que a gente não tinha muito, não podia ficar perdendo tempo, não podia ficar perdendo drive, porque senão poderia perder o jogo, como aconteceu com o Jaguars, como aconteceu com o Lions, como aconteceu com aquele jogo péssimo do Titans. Então assim, não tinha muito tempo. Se tem uma coisa boa nesse ano, é que a defesa tá lá e ela vai garantir o dela, e o ataque não precisa sair desesperado para fazer ponto. Que é o que esse ataque precisa, não só esse ataque, é o que qualquer ataque de futebol americano precisa, principalmente quando é o Brady na história. Eles precisam jogar, eles precisam pegar ritmo, eles precisam pegar química, porque como a gente falou semana passada, o Brady tem essas maluquices dele, de enquanto o cara não tá no Circle of Trust dele, ele parece que não lança a bola, ele tem essas coisas malucas na mente dele. E pra mim isso é mais importante que qualquer outra coisa, fazer esses caras jogar, e é o que eles estão conseguindo, eles estão tendo vários drives ali em jogo para eles poderem se encontrar. Então a minha maior preocupação é, se trazer um cara de fora, é mais um cara que não tá entendendo todo o esquema, que vai ter que entrar nessa história toda e que também vai precisar de tempo, e talvez aí não tenha tanto tempo pra entrar nesse encaixe do ataque, sabe? Sim, com certeza. E como dizem, o playbook dos Patriots é um dos mais complicados da liga, né? Então você trazer um recebedor, no caso, para ele aprender o playbook durante a temporada seria algo muito complicado, né? Eu acho que a torcida tem muito a mentalidade de NBA, né? De fazer aquele splash, ir lá trocar um jogador por 3. Só que não é assim que funciona, né? Na NFL você dá suas picks por um grande jogador é algo muito complicado, porque você compromete seu futuro, né? E eu acredito também que em relação à capacidade do ataque, é como vocês frisaram, né? Muitas coisinhas vêm dando errado, e no esporte como o futebol americano, se uma coisinha ou outra dá errado, você acaba desencadeando no mau rendimento da unidade inteira. E eu acredito que... Eu até conversei sobre isso com o Bellatini no Twitter, né? Nossa, achei que era o Belichick, cara. Não, com o Belichick não. Não, sei como ele fala, de snap, não tem snap. Não, então, eu conversei com ele falou, né, que uma coisa arrumando já vai arrumando em sequência, uma em relação à outra, até a unidade inteira acaba funcionando. E de resto, eu acredito que como sempre dizem, né, o Belichick gosta de chegar bem forte chegar bem forte no Thanksgiving, né, e ainda falta um bom tempo até lá. Setembro e outubro, o time vai sempre se alinhando, e quando vai chegando mais próximo a pós-temporada, já tá bem mais alinhado, como aconteceu na temporada passada. Então acredito que esse momento aqui é um momento de crescer e, como você disse, aproveitar que as coisas estão dando errado para você poder arrumar quando tiver um confronto mais forte, estar completamente pronto, do que você começar batendo em todo mundo, como a gente fez com o Dolphins, com o Jets, e depois, na hora que pegar um adversário forte, acabar sucumbindo. Isso que você falou da temporada passada é onde eu quero entrar. Eu tô muito... Eu acho que o pessoal esqueceu do ano passado. Porque eu não. Porque eu sofri tanto com o ano passado que eu não esqueci. E aliás, eu aprendi uma coisa no ano passado, e eu falei aqui no podcast Patriotas que eu nunca mais ia fazer, e eu estou cumprindo. Que era, eu não ia bater nesses caras enquanto eu não deixasse eles tentarem resolver primeiro. Porque ano passado eu falei tanta coisa, e depois eles calaram minha boca de tantas formas diferentes, que esse ano eu estou aprendendo. Mas o ano passado, o começo do ano passado, até essa semana 6, pelo menos, foi tão... Não é nem semana 6, foi até a bye, porque como eu lembrei, teve aquele jogo do Titans que foi desesperador.
A gente não fez nada, a gente não conseguiu jogar também, gente. E depois virou o que virou e Super Bowl. Então isso que eu acho que é a questão, isso que eu falo que tem que deixar esses caras trabalharem. E eu fui mais além disso, com essa questão em pensamento, eu fui atrás de números que vocês já me conhecem, que eu sou o homem dos números. Não vou falar tanto do ataque em geral, porque segunda-feira tá saindo um texto meu sobre isso, comparando o ataque das 6 semanas de 2018 com esse ataque das 6 semanas de 2019, e já vou dar um mini spoiler aqui, não é muito diferente, é basicamente a mesma coisa, não muda muito não, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é muito do que a gente viu ano passado. Vai acontecer, vai repetir, os caras vão ficar bem? Isso eu já não posso dizer que é futuro, mas que eles já fizeram uma vez, fizeram várias vezes, eles já fizeram. Então isso que eu quero que vocês não se esqueçam. Lembrem do ano passado, leiam esse texto com os números do ano passado e olhem para os números desse ano. O que dá a maior diferença do ano passado para esse? É o jogo corrido. E também entra na questão da OL, que é o que todo mundo tá falando. A OL, até eu soltei um Twitter na hora que o Brady tomou a interceptação. Eu soltei o Twitter no meu pessoal, que eu falei, essa OL vai acabar com esse time, e ninguém entendeu o meu sarcasmo. Tá todo mundo tão puto com a OL que todo mundo, isso aí, é verdade e tal. Na verdade era um sarcasmo, eu não acho que o problema é só a OL, eu acho que o problema é inteiro. Mas, vamos lá. A questão da OL, Arthur. A primeira coisa que sim, a OL está mal é no jogo corrido. A gente tem aqui, o ano passado era a segunda melhor da liga em bloqueios para corrida e esse ano é a 19ª. Então isso realmente a OL está com problemas, que é abrir espaço para o jogo corrido. Já vou dar, antes de te passar, não é só a OL, o Sonny Michel também não está bem, ele não quebra um tackle, aquele lazarento. Mas a OL não está igual ao ano passado bloqueando para corrida, né? Sim, é inegável isso. Inegável que o trabalho ofensivo para abrir espaço para o jogo corrido é muito, mas muito inferior ao de 2018. E para mim, um dos principais motivos para isso é o complemento que essa linha ofensiva dos Patriots está tendo em relação à temporada passada. Em 2018, nós tínhamos, obviamente, James Devaney como fullback, mas jogadores também que não estão mais no elenco atual, como o Adrian Walden, que aparecia como sexto OL, era muito eficiente, o Aaron Gronkowski, nosso eterno Gronk, que além de ser um belíssimo pass catcher, era talvez o melhor terreno bloqueador da história da NFL, e também o Dwayne Allen, que só estava em campo, que só foi contratado basicamente para abrir espaço para o jogo corrido. Esse ano a gente não tem mais essas três peças, além, é claro, do nosso grupo, dos nossos 5 OLs, que são inferiores aos de 2018. A gente perdeu o Trent Brown e agora o Marshall Newhouse. Querendo ou não, um jogador muito menos jogador, assim possamos dizer, em comparado ao Newhouse. E o interior da linha também sofreu seu baque, perdendo o David Andrews, além também de que o Shaq Mason não está conseguindo repetir o nível de atuações que a gente está acostumado. Então, assim, é óbvio que o jogo corrido tá inferior, muito por conta da linha ofensiva, e o próprio Pro Football Focus retratou isso. No ano passado, protegendo, abrindo buracos para o jogo terrestre, a OL dos Patriots era a segunda melhor. Esse ano somos a 19ª. Mas essa questão desse 19ª e segunda, eu tenho um problema aí, que eu fui tentar procurar e não consegui achar, que esse segunda é da temporada inteira, provavelmente. Eu acho difícil e complicado a gente querer comparar coisas de 6 semanas desse ano com 17 semanas do ano passado. Isso eu acho bem complicado, porque como eu volto na tecla, esse time evolui. Então, os números podem melhorar muito mais pro final da temporada e fazer com que essas coisas mudem também. Eu tentei achar essa informação de 6 semanas e não achei. O que eu consegui, que eu tenho as minhas planilhas malucas lá, foi na questão da proteção do passe, porque isso eu tenho certinho por jogador, semana por semana, desde 2014, por exemplo. Isso eu consegui comparar e eu fui querer olhar como é que estava as 6 primeiras semanas da linha ofensiva do ano passado com as 6 primeiras semanas desse ano, e as coisas não são muito diferentes. Vou falar que são quase iguais. Vou passar uns números aqui para vocês terem uma noção. 2018, isso tudo 6 primeiras semanas, tá?
2018, a gente cedeu 8 sacks. 2019, 11 sacks. Então são 3 a mais. 2018, a gente cedeu 15 hits. 2019, 8. É quase que a metade de hits. 2018, a gente cedeu 44 hurries. E 2019, 47. 3 a mais. 2018, 65 pressões no total cedidas pela OL. 2019, 67. 2 a mais. Então, mesmo essa OL que a gente lembra ali do ano passado, que jogou bem pra caramba, que tinha Trent Brown, que tinha Angels, a proteção do passe é quase que igual nas 6 primeiras semanas desse ano. Não muda muito. O sec que é o que mais dá diferença. Mas se você olhar para os hits, que foram o dobro, os caras chegaram no Brady, ele só não caiu. Então é muito igual o que a OL desse ano vem fazendo com o que a OL do ano passado fez. E na boa, olhando para esses números e olhando para a OL do ano passado, parabéns para Newhouse, para Carras, para esses caras que estão ali fazendo isso. Porque não é simples. Dá uma diferença absurda você trocar jogadores, como o Arthur acabou de falar. No jogo corrido, sim, faz diferença, joga pior. Mas no jogo de passe não joga tão mal assim. E vou falar outra coisa. Semana 4 contra os Bills, o Brady teve 30% dos snaps em pressão. Semana 5 contra Redskins, o Brady teve 30% dos snaps em pressão. Semana 6 contra os Giants, 18%, 18,2% para ser mais preciso, de pressão. É quase a metade. Não teve tanta pressão assim. É que o futebol americano é maluco. Quando você assiste, você tem uma noção dele. A hora que você vai ver os números, ele te mostra um outro jogo. E por que disso tudo, Rodolfo? Por que a gente começou falando dessa questão do ataque, de como várias coisas geram? E onde que eu tô chegando aqui, que não é o problema, é só a OL, é tudo. Por que então que o Brady tá tendo problema se a proteção é parecida e se, por exemplo, contra os Giants ele teve quase metade da pressão do que ele teve nos 2 últimos jogos? O Brady tem, desde a semana 2 que o Newhouse entrou no time, o Brady tem 24% dos snaps em pressão. Ele é o QB menos pressionado da liga. Menos pressionado da liga, 24% dos snaps. Ao contrário, o Brady é o terceiro quarterback que mais segurou a bola, olhando os quarterbacks que tem 100 ou mais snaps, ou seja, quem realmente é titular. O Brady está sim segurando mais a bola, e muito disso que a gente falou. Os receivers não estão conseguindo fazer separação, o jogo corrido não funciona e aí não tem o play action para ele ganhar uma vantagem. Não é só a OL, o Brady também está segurando a bola, que atrapalha muito a vida da OL. É verdade, os números dizem tudo, né? Eu acho que muitas vezes a gente não gosta de nem a falar mal, né? Fazer uma pequena crítica ao Brady, mas ele precisa soltar a bola mais rápido em algumas circunstâncias. Tanto que o strip sack que ele sofre, ele acho que segurou a bola um bom tempo, né? Apesar de OL ter falhado feio naquela jogada, mas ele poderia ter soltado a bola mais rápido também. E como você frisou também, é uma coisa que apesar de ter o Brady segurando muito a bola, também tem as recebedoras que precisam se desmarcar mais rápido. E como havia dito antes, né, uma coisa se arrumando já vai se alinhando e tudo acaba se arrumando, né? E uma coisa que eu acho que todos leram essa semana é que, comparando os Patriots com os Broncos de 2015, né? Que eles por muitos anos tiveram Peyton Manning jogando em alto nível, tanto que acabou quebrando o recorde do Brady de touchdowns em 2013, mas já em 2015 ele já apresentava sua decadência. Só que só em comparativo, o Brady em 6 semanas ele tem 10 touchdowns e 3 interceptações. O Peyton Manning terminou aquela temporada com 9 touchdowns e 17 interceptações. Então eu acho que em comparação com aquele Broncos, talvez a gente não tenha uma defesa tão talentosa quanto eles tinham, apesar da nossa também ser ótima, mas o nosso ataque acho que está em mãos muito melhores, comandados pelo Brady, que eu acredito que apesar de não ter vindo de partidas ótimas, ele também não está fazendo uma temporada ruim. Acho que está na média de como ele sempre começa, né? O time sempre começa meio vacilante. Acredito que ele está fazendo um bom papel, mas como você frisou, ele também precisa se esforçar mais em soltar a bola e ajudar esse ataque a fluir. Muitas vezes ele não solta essa bola porque não tem pra quem soltar, e aí também não é culpa dele, mas muitas vezes, falei semana passada e volto a repetir, muitas vezes ele não solta a bola, tem alguém lá e ele, pra esse cara eu ainda não solto a bola, eu vou ter que esperar a gente tomar um café junto, e aí ele não solta a bola, e aí acontece o problema.
Pra eu voltar na OL e pra eu fechar esse papo inteiro, vou falar o que, depois de tudo que eu falei do OL, eu tenho certeza que tem pelo menos um cara que falou assim: mas tem o Newhouse lá que é um bosta, que é horrível. Eu também pensei nisso, e aí eu fui atrás dos números do Newhouse dessas 6 primeiras semanas e dos números do Trent Brown, que estava jogando ali de left tackle nas 6 primeiras semanas do ano passado. Vamos lá. O Trent Brown cedeu 16 pressões nas 6 primeiras semanas. O Newhouse cedeu 14 pressões nas 6 primeiras semanas. São 2 a menos. Calma, eu não esqueci que o Newhouse não jogou o primeiro jogo, então ele cedeu 14 pressões em 5 jogos. Se você pegar a média dessas pressões por jogo e colocar um jogo a mais nele, ele sobe para 16,8 pressões. Então é Newhouse 16,8, Trent Brown 16. De verdade, é óbvio que o Newhouse é pior que o Brown. É óbvio. Mas se realmente quer vir falar para mim que o Newhouse é o culpado desse ataque inteiro, como tem 1 milhão de gente falando, sendo que o cara cedeu 0,8 a mais que o Trent Brown em 6 jogos, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não transforme o Newhouse no Gilmore que vocês transformaram há anos atrás. A coisa não é um cara só. A coisa é várias coisas. Não é a coisa, são várias coisas. Um disclaimer importante, porque eu sei que a gente vai ouvir isso. A gente não tá aqui fazendo isso tudo pra falar que pra defender o Newhouse, lá. A gente só tá olhando os números. E os números mostram que a OL, sim, em jogo corrido é pior. No jogo de passe é basicamente a mesma do começo do ano passado. E o Newhouse não é tão ruim assim como vocês estão dizendo, pelo menos comparado com o Brown das 6 primeiras semanas do ano passado. A OL melhorou o ano passado? Melhorou. O Brown melhorou o ano passado? Melhorou e muito. Tanto é que ele saiu 40º milionário aí pros Raiders. Vai acontecer isso com o Newhouse? Pode ser que não. Pode ser que o teto dele não seja o mesmo do Brown. Esse é o grande problema. O quanto o Newhouse vai evoluir. Mas que dá pra evoluir, dá. Porque aconteceu ano passado isso. Então esse ano pode acontecer. Dê tempo pra esses caras jogarem e agradeça que a gente tem uma puta de uma defesa que tá deixando esses caras evoluírem aos poucos. Essa é a minha questão com o ataque, Arthur. Eu acho que você gabaritou, porque Newhouse obviamente não é o tackle dos sonhos. Se você bota em 2 bandeiras, você quer a bandeja com o Trent Brown ou com o Marshall Newhouse? Obviamente eu vou querer com o Trent Brown, porque acho que a grande questão do Newhouse com essa relação com a torcida é que ele não transmite tanta confiança. A começar pelo nome dele, assim, é um nome muito comum. Marshall Newhouse, o cara é uma casa nova. Então, assim, já gera aquele sentimento de estranheza e tudo mais. E a gente acabou perdendo também a Isaiah Wynn, que apesar de só ter feito uma partida e meia, tinha jogado muito bem. A gente nem tinha lembrado tanto assim do Trent Brown. Então é como você disse, é como você gabaritou. Os números acabam não mentindo. É óbvio que é nítido que o Newhouse não é do mesmo nível, do mesmo patamar que o Trent Brown, só que ele tá conseguindo se virar como dá. Até porque, querendo ou não, ele foi jogado na fogueira. Ele tava desempregado uma semana, na outra já tá sendo protetor do lado cego de Tom Brady. Então a gente tem que dar essa ressalva também. E só pra finalizar esse podcast, essa questão do ataque e tudo mais, um assunto que eu acho que vale a pena te mencionar rapidinho, que foi pergunta até do tio Bill Pistola lá no Twitter, que foi o seguinte: por que vocês acham que Damien Harris não está tendo oportunidades? Damien Harris, nosso running back, escolha de 3ª rodada, só foi ativo em uma partida, e nessa partida que ele foi ativo, ele basicamente não entrou em campo. E eu acho que essa dúvida surge ainda mais porque a gente não teve o Rex Burkhead nas últimas 2 partidas. Então, mesmo sem Burkhead, os Patriots preferiram não colocar Harris em campo. O que é que você acha sobre isso, Rodolfo? Então, pelo visto, eu acredito que ele não deve estar se encaixando no que os treinadores exigem, né? Que a única explicação para um jogador que foi draftado e que nós precisamos, em termos de posição pelas contusões, não entrar em campo é que ele não tá rendendo, né? Porque se fosse algo físico, ele entraria no injury report, alguma coisa assim, mas pelo visto ele não tá atingindo o patamar esperado. Eu vejo uma outra questão aí, que eu acho que pode ser que o motivo. Principalmente nisso que você falou, o Burkhead não entrou, por que não pôr o Harris? Porque os dois são jogadores completamente diferentes.
Isso também que o Rodolfo falou, dele não se encaixar. Não é você assim, é um running back, põe outro. O Burkhead é muito mais versátil e o Harry, pelo que a gente viu até agora, é um cara de meio que norte-sul ali que pega a bola e corre pra frente. Então você não vai conseguir substituir o Burkhead com o Harry, com tudo que o Burkhead faz. Com quem que você consegue substituir o Burkhead? Com o Bolden, que é um cara mais versátil e é o que a gente tá vendo. Bolden jogando bem, correndo pra touchdown, recebendo umas bolinhas. Não é nível Burkhead, mas é um cara mais do estilo Burkhead. Aí por que não pôr o Harry? Porque eu acho que eles sabem que a OL não tá conseguindo também ajudar de um jeito que precisa, e não vai ser o Harry lá que vai mudar. Então pra que você vai pôr um cara novato, experiente, que pode tomar um fumble à toa, sendo que você sabe que provavelmente ele vai bater na parede igual a maioria tá batendo? Deixa o Sonny Michel pro Sonny Michel ter um pouquinho mais de experiência. Eu vejo muito disso. Acho que a partir do momento que a OL conseguir funcionar, pode ser que o Harry entre. Mas de verdade, eu acho que o Harry vai passar o ano inteiro assistindo o jogo, para ano que vem a gente ver se acontece alguma coisa. A não ser que o Sonny Michel se machuque. E olhe lá ainda. Porque isso é muito coisa de Bill Belichick. E Felipe, a gente também tá observando que essas vagas no elenco dos Patriots, tanto nos 53, tanto nos 46 que vão a campo, que são ativos para a partida, essas vagas estão sendo muito bem contadas. Porque na semana passada a gente teve a informação, saiu a notícia de que o Tyrene Benjamin Watson, que para muitos, até para mim, era unanimidade como o Tyrene principal dos Patriots para essa temporada, ele acabou não sendo ativado no elenco. Ele ficou suspenso nas 4 primeiras semanas. Tudo indicava que ele já ia voltar na semana 5. Ficou de fora porque os Patriots receberam ali uma roster exemption, e aí o time tinha até segunda para colocá-lo no roster e acabou não colocando. Dispensou o Watson e agora o Watson tá livre no mercado. Então, assim, a competitividade também tá muito alta, até mesmo na posição de tight end, que a gente só tem Ryan Izzo e Matt LaCoste, que nunca conseguiram nada nesse tempo de carreira. Ele era tão ele era tanto unanimidade que até o Brady ficou puto. O Brady não entendeu. Ele falou, tipo, sério, não vai ter Watson? Então tá, né? Vamos de ISO mesmo. E as coisas do Bill Belichick, gente, não adianta. Ele já fez coisa pior já. A gente já viu coisas que a gente ficou todo mundo olhando pra cima e não entendeu, e no final das contas esse time tá nos playoffs e tá no Super Bowl. Desculpa, é o que eu falei ano passado. Eu vou com o freio de mão puxado agora pra começar a reclamar desses caras, porque eles calam minha boca muito mais do que eu calo deles. Então, aí é coisa de Bill Belichick que não dá pra entender muito. Mas eu entendo nessa questão de Burkhead. Não acho que seja o Harris a grande solução, não. Acho que o Harris vai entrar lá e dar com a cabeça nas costas de um OL também. Então acho que eles querem primeiro resolver a OL pra depois resolver qualquer outra coisa. Bom, o programa ficou gigante, passou do que a gente normalmente faz. A gente queria muito falar disso do ataque mesmo, principalmente da OL, que era a nossa visão, que eram os números que a gente levantou, que a gente acha que isso tem que ir para a cabeça dos torcedores. Se você não concorda e quer reclamar, continue, é o que vai acontecer, a gente sabe, próximo jogo vai estar todo mundo reclamando do mesmo jeito, mas a gente se sente na obrigação e na nossa função de vir e trazer esses números, de trazer essa informação para quem quiser usar elas ou não. De novo, segunda-feira solto o meu texto com esse comparativo do ataque inteiro de 2018 e 2019, tá bem interessante, tô terminando de escrever ele, leiam para vocês verem como as coisas não são tão horríveis assim. E, Arthur, agora só próximo Monday Night, né? Tem aí quase, nossa, nem sei quantos dias são uns 9 dias ainda pra ter jogo, né? De hoje são 9 dias, mas desde o término da partida do Thursday Night contra os Jets, são 11 dias pra enfrentar outro time de Nova York, só que dessa vez os Jets, e agora fora de casa. Então os Patriots vão ter aí uma mini bye week nesse calendário da NFL. Então, também nosso podcast vai tirar essa mini bye week, porque não vai ter tanto assunto assim, não vai ter jogo para comentar. Por conta disso, devemos voltar sem ser nessa próxima semana, na seguinte, para contar tudo o que aconteceu no Clássico Divisional.
Beleza, então galera, bom, o site continua normal, o Twitter continua normal, é só podcast que a gente vai ficar também com um tempo meio estranho. Se algo muito absurdo acontecer, a gente vai aparecer a qualquer momento, como vocês já estão acostumados. Beleza? Valeu, Rodolfo, obrigado aí, entrou de última hora pela disponibilidade de sempre, tamo junto, cara. Valeu, Felipe. Precisar, tamo sempre aí. Valeu, Arthur. Falou pra vocês, seus patriotas. Valeu, Arthur, abraço. Valeu, Felipe, Rodolfo. Comecei o podcast dizendo bom dia, agora eu vou dizer boa noite que eu vou tirar o sonequinha. Abraço, cara. Bom sono. England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball, and when game time arrives